As 100 melhores histórias da Bíblia. 2. Adão e Eva. Deus havia finalmente concluído o nosso mundo. Durante 6 dias, que os inimigos da concisão podem estender à vontade para 6 imensas eras, o Criador espalhara sobre a terra toda a espécie de seres vivos ou inanimados. O mundo já era, portanto, uma festa da vida quando, no último dia da criação, posto que o 7º ele reservara para o seu justo e merecido descanso, o Senhor decidiu criar aquela que deveria ser a melhor de suas invenções, o homem. Que ele seja a coroa de mirto posta à testa de toda a criação, disse o Senhor, decidido a superar-se em sua última obra. Deus tomou então um punhado de barro em suas mãos e pôs-se a modelar o novo ser. Sendo ele próprio o modelo, além de artífice consumado, Deus não encontrou dificuldade alguma para dar à argila a sua forma definitiva. Está feito, disse Deus, ao depor o pequeno e frágil ser de volta ao leito da terra. Eu o chamarei de Adão, em homenagem à sua mãe. Como em todas as coisas perfeitas, havia aqui um toque de feliz e adequada simplicidade, pois Adão, em hebraico, quer dizer barro ou pó. Adão, entretanto, ainda não passava de um boneco de carne e osso, jazendo aos pés de Deus, a dormir o sono profundo da não existência. Suas feições, que chamaríamos em outras circunstâncias de serenas, não traíam aqui o menor sinal dessa emoção, pois, ao contrário dos mortos, que por terem provado um dia da serenidade, podem reter eventualmente em sua derradeira máscara os traços que essa suave emoção um dia lhes imprimiu. Adão ainda não havia experimentado emoção alguma, sendo o seu rosto a mais perfeita representação da inexpressividade humana. Deus então, tomando-o do corpo inerte de Adão, suspendeu-o até o seu divino rosto, soprando em seguida sobre suas narinas o seu hálito divino. Adão, sentindo o sopro invadir cada célula do seu corpo, teve um ligeiro estremecimento. Deus, vendo que era o bastante, recolocou o homem de volta ao leito de sua mãe. Adão remexeu-se sobre o solo, como quem desperta do melhor dos sonos, e depois lançou para os lados os seus braços, num gesto quase igual ao do nosso moderno espreguiçar. Em seguida, seus olhos abriram-se e ele viu-se frente a frente com o Criador. "Quem sou eu?" perguntou ele, que já nascera com o dom da fala e do raciocínio. "Tu és Adão", disse Deus. "E tu?", disse o primeiro homem. "Eu sou quem sou." Adão compreendeu isto imediatamente, pois dentro de si circulava o hálito divino, que lhe dava o conhecimento imanente do seu Criador. Dizer-se que Deus não tinha, então, nenhuma expectativa quanto às primeiras reações de sua nova criatura é dizer também que nada se conhece sobre ele. Apesar de onisciente, o Criador acompanhava a evolução de sua obra com os mesmos sentimentos de expectativa que acometem a todo verdadeiro artífice. Além do mais, Deus defrontava-se com a maravilhosa novidade de, pela primeira vez em toda a sua existência, poder trocar palavras com um ser dotado, tal como ele, de raciocínio e capacidade de articulação. Adão, que até então estivera de joelhos, em muda reverência ao Criador, quis ficar em pé, e para tanto, apoiou-se sobre seus 4 firmes e sólidos membros. "Não", disse Deus, com o suave balançar de sua divina cabeça. Na verdade, nem teria sido preciso o alerta divino, pois logo Adão percebeu que para ficar em pé, 2 pernas só bastavam. "Vê, tudo isto é teu", disse Deus com satisfação.
Os olhos de Adão vagaram ao redor com infinito deleite. "É tudo maravilhoso, meu pai", disse o homem extasiado. "Mas existe ainda um outro lugar", disse Deus, "um lugar muito especial, que será a tua morada principal." "Um outro lugar?", pensou Adão, algo intrigado. Deus o conduziu até lá, por entre veredas amenas. "Aqui está o Jardim do Éden, lugar que criei especialmente para ti", disse Deus, mostrando uma espécie de oásis que conseguia ser ainda mais delicioso do que o restante da criação. Além da exuberante vegetação, Adão teve sua atenção despertada por um grande manancial de água, formada por 4 braços, que irrigava o jardim, tornando-o sempre fresco e vicejante. O Éden era, na verdade, uma espécie de morada de campo de Adão, o local mais aprazível de todo o universo, do qual ele deveria cuidar e preservar. "Daqui sairá o teu sustento", disse Deus, mostrando ao homem campos abundantes e férteis, aos quais as sementes, espargidas generosamente pelo vento, depositavam-se sem o auxílio do homem, fazendo brotar, em muito pouco tempo, os mais perfeitos grãos. "E o que devo fazer para ser digno de tantas benesses?", inquiriu Adão, ligeiramente apreensivo. "Nada, pois são benesses", respondeu o Senhor. "No Éden, tu estás isento de trabalho." "Trabalho? O que é isso?", disse Adão, que tivera o doce privilégio de nascer sem essa noção. "É tudo quanto fiz nestes 6 últimos dias", respondeu o Criador. "Mas tu, meu filho, dele estás dispensado. Eis que sou um Deus bom e generoso. Tudo quanto exijo em troca de minha liberalidade é a tua mais honesta obediência." "Ó meu pai, quão pouco pedes em troca de tão vasta bênção?", disse Adão, reconfortado. "Afinal, que fardo representaria obedecer a um Deus tão amigo e generoso?" Deus continuou a mostrar a Adão todos os recantos do jardim, até que este deparou-se subitamente com um muro esverdeado, ao centro do qual despontava um enorme portão. "O que há por detrás dele?", disse Adão, curioso. "Ainda não é a hora de saberes", disse o Senhor de maneira algo enigmática. Na verdade, antes disso, ele tinha uma coisa mais importante a comunicar ao seu filho. "Ouça antes o que tenho a te dizer", disse Deus. O homem apurou os seus ouvidos. "Não me agrada a ideia de que esteja só, mesmo num lugar tão aprazível", disse Deus com ar austero. "Mas não estou só, meu pai", disse o homem. "Tua companhia me é mais que suficiente." "Não, tu precisas de outras companhias, além da minha." Deus então chamou à presença de Adão todas as criaturas da terra para que ele as conhecesse. "A ti entrego a tarefa de nomeá-las uma a uma", disse ele. "Veja, aí está a primeira delas", disse Deus, chamando logo um animal de 4 patas, robusto e dotado de sólidos cascos. "Verdadeiramente forte", disse Adão, "e seu olhar é muito manso." "Que nome lhe darás?", inquiriu-lhe Deus. Depois de estar atentamente a observá-lo, Adão, como num estalo, respondeu: "Boi", disse ele radiante, "eu o chamarei de Boi." E ao ver a sua companheira, imediatamente acrescentou: "E ali está a vaca." Adão repetiu muitas vezes os nomes para testar-lhes a sonoridade: o boi e a vaca. Deus observava deliciado a alegria do filho. Eis que sua alma naqueles dias estava feliz e sem travo algum de amargura, enquanto os animais iam desfilando diante do primeiro homem, que nomeou-os um a um, numa distração que consumiu ainda o dia e a noite inteiros. No dia seguinte, Adão descansou, tal como seu pai o fez,
pois que era o 7º da criação, retomando a distração no outro dia, no qual viu desfilar à sua frente tal número de seres diferentes e mesmo extravagantes, que o tédio não encontrou meios de insinuar-se em sua alma. Mas enfim, acabou-se o majestoso desfile, e com ele a distração. E fim da distração, Adão pôs-se a refletir. E refletindo, chegou a uma triste conclusão, que é o prêmio habitual de quase toda reflexão. Senhor, disse ele clamando por seu divino Pai, já estão todas as criaturas devidamente batizadas, e meu coração se regozijou imensamente com isso. Muito bem, disse a voz de Deus, pois dessa vez ele não estava à vista. Uma coisa, no entanto, ligeiramente me constrange, disse Adão timidamente. O Éden, por certo, não é lugar para tristezas, disse a voz em meia advertência. Oh, certamente que aqui sou imensamente feliz, respondeu Adão apressadamente. E estou pronto a esmagar minha ligeira contrariedade se isto te trouxer o menor aborrecimento. Alegra-me muito escutar tais palavras, filho meu, disse Deus, e uma brisa forte soprou pelos galhos, arrancando das folhas uma espécie de suspiro. Mas diga, afinal, qual era o motivo para a tua ligeira contrariedade. Eis o que se passa. Constatei, depois de muito ver tão belos e variados animais, que quase todos eles traziam consigo uma espécie de cópia de si mesmo, e que isto parecia alegrá-los imensamente. Uma nova remessa de brisa agitou o arvoredo, antes que a voz soasse novamente. Verdadeiramente, agora estou aliviado, disse Deus de maneira surpreendente. Algo te oprimia, Senhor? Disse Adão sem entender. Era meu desejo que, vendo os animais aos pares, chegasses tu também a desejar ter ao teu lado a melhor companhia que ao homem eu pudera dar. A melhor companhia, meu pai, eu já a tenho. Guarda as tuas lisonjas, caro Adão, pois sei bem o quanto o teu coração me adora. Mas não é bom que o homem esteja só, sem a sua dedicada parelha. Adão sentiu que algo de muito bom estava se preparando novamente. Que mundo! Pensou eufórico. Primeiro o Éden, depois o soberbo desfile, e agora uma nova e deliciosa surpresa. Então, a vida seria sempre isto, uma sucessão de surpresas maravilhosas, encadeadas umas às outras? Adão, então, decidiu neste momento dar a Deus, de uma vez por todas, a pequeníssima nostalgia que às vezes ainda sentia do sono sem sonhos que antecedera o seu nascimento. Naturalmente, que em momento algum declarara tal sentimento ao Senhor, pois conhecia o alto teor de ingratidão que ele encerrava. O que fará, Senhor, para que eu me torne ainda mais feliz? Sem nada dizer, Deus Todo-Poderoso tomou Adão em suas mãos e depositou-o outra vez sobre o leito de sua mãe terra. Depois, fazendo com que o filho caísse num estado próximo à letargia, aproximou suas miraculosas mãos do seu flanco esquerdo. Adão, mergulhado numa espécie de sonho divinal, sentiu que algo penetrara o seu flanco, provocando uma sensação invasiva, porém nada dolorosa. Eis que naqueles dias a dor estava exilada de toda a terra. Com a visão turva, o primeiro homem viu nas mãos de Deus um pequeno osso, gotejante de um estranho líquido escarlate. Percebendo que aquilo fora retirado de dentro dele próprio, Adão levou inconscientemente a mão ao local onde sentira o contato e pôs-se a apalpar. Sim, algo faltava, um pouco abaixo do seu braço. E então Adão adormeceu profundamente. Quando acordou, a tarde já avançara. Sentando-se com alguma dificuldade, Adão procurou pelo Senhor, mas não o avistou.
Senhor Deus! Clamou algo inquieto. Não houve resposta. Curioso, percorreu algumas veredas do jardim até escutar o ruído de passos por detrás de uns arbustos altos. Acostumado aos passos firmes de seu pai, Adão estranhou. Pareciam mais os passos de uma delicada corça. Quem está aí? Perguntou em excitante expectativa. Então, surgindo num repente, apresentou-se diante dos olhos a figura de um ser, à primeira vista muito parecido consigo. Adão, intrigado, mirou a criatura longamente. Bem observada, ela não era exatamente idêntica a si mesmo. Adão, naturalmente, já conhecia sua própria figura, depois que estudara o seu corpo, em pé diante das águas paradas de um lago. O rosto dela, por exemplo, apesar de glabro como o seu, pois Adão ainda não tinha barba e apresentava bem poucos pelos sobre o corpo, tinha um formato mais ovalado. Suas feições, bem mais delicadas, denunciavam uma natureza diferente. Mas as maiores diferenças começavam logo abaixo do pescoço. Seus ombros, infinitamente mais delicados, os quais, comparados aos de Adão, pareciam verdadeiramente frágeis, recebiam uma digna e espetacular compensação apenas alguns dedos abaixo. O que são aqueles dois belos gomos proeminentes? Pensou estupefato. Adão abaixou instintivamente os olhos para o seu próprio peito, alisando-os. Depois, mirou outra vez aquelas duas protuberâncias inacreditavelmente firmes, em cuja frente equilibravam-se duas pontas rosadas. Agradam-me infinitamente, pensou ele. Depois, descendo alucinadamente, percebeu o contorno perfeito de um ventre, que parecia ter sido moldado pelas mãos do mais fino dos oleiros. Como num despenhadeiro, entretanto, aquelas formas deslizantes mergulhavam num pequeno triângulo aveludado. Adão, abaixando novamente o olhar, percebeu que aqui havia uma diferença verdadeiramente importante. Este pequeno, mas fundamental mistério, entretanto, ele decifraria mais adiante. Agora, ele estava decidido a estabelecer um contato maior com a encantadora criatura. Quem é você? Perguntou ele, com uma nota indisfarçada de nervosismo. Sou aquela que nosso pai destinou para ser sua companheira, disse ela, com uma voz suave e um brilho nos olhos que fizeram Adão experimentar uma sensação deliciosa e até então jamais sentida. Os olhos dela desceram e desta feita foi ela quem pareceu ligeiramente intrigada. Sou uma mulher, completou ela, com as duas mãos entrelaçadas às costas. Mulher, disse Adão. Mulher, mulher, mulher. Mas ele sabia que aquele não era ainda o seu nome pessoal e que a ele certamente caberia novamente nomear um novo ser, o melhor de todos eles. Eva, disse ele noutro repente, pois que agora estava realmente preparado. E não escolheu mal, pois que Eva queria dizer vida. Adão aproximou-se mais dela e pela primeira vez na história da humanidade, um homem abraçou uma mulher. Não foi um abraço fervoroso, mas delicado, que lhe provocou de novo a mesma sensação gostosa e uma renovada surpresa em sua companheira. Depois de estarem sós por um longo tempo, escutou-se novamente a voz do Criador. E então, Adão, gostou da sua companheira? O homem ergueu a cabeça para o alto e exclamou, verdadeiramente feliz: O Senhor é infinitamente generoso. Eis que me deu o mais belo dos presentes. Agora tenho a certeza de que nada mais há de perturbar a minha felicidade. Um silêncio misterioso, no entanto,
pareceu indicar que ainda não era exatamente assim. "Por que silencia, meu pai?" disse Adão. "Só dependerá de ti e de tua companheira para que a felicidade de vocês seja sempre isenta de qualquer mácula." "Como assim?" disse Adão, novamente um pouco apreensivo. "Desde hoje, o bosque das duas árvores está aberto ao acesso de vocês", disse Deus, mudando o tom paternal da voz para um tom algo severo. Imediatamente Adão lembrou-se do muro e do imenso portão negro. "O que esconde esse bosque capaz de macular a nossa felicidade?" "Lá estão duas árvores, repletas de apetitosos frutos", disse Deus. "A primeira é a árvore da vida. Dela poderão comer os frutos sempre que quiserem. Mas a segunda, a árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não deverão jamais se aproximar, sob pena de minha ira." Ira. Pela primeira vez, Adão escutava da boca de seu próprio pai essa palavra curta, porém terrível. "O que é bem e mal?" quis saber Adão. "Muito me desagrada ouvir tal pergunta", disse Deus em tom de censura. "Isso significa que a tua alma já se inclina a provar do amargo fruto. Pois saibam que se desta árvore comerem um único fruto, estarão irremediavelmente condenados a morrer", disse o Senhor de maneira categórica. "Morrer?" disse Adão, levando outro susto. "O que é isso, Divino Pai?" "Equivale a cessar de existir", disse o Senhor. "Oh, voltarei então a ser o que era antes de nascer?" "Assim será." Adão lembrou-se quase involuntariamente da blasfema nostalgia antes de afirmar a si mesmo que não tinha mais vontade alguma de voltar a desfrutar daquele longo sono sem sonhos. Mesmo com o acréscimo desagradável que o Éden sofrera com a introdução da apreensão, ainda assim, valia 1000 vezes mais continuar vivo, agora que, além da presença divinamente zelosa, ainda possuía a companhia inestimável de sua encantadora companheira. "Como saberemos diferenciá-las?" quis saber Eva, que parecia a mais curiosa. "A árvore da vida é luminosa, banhada sempre pelos raios do sol", disse o Senhor. "Já a árvore do conhecimento do bem e do mal está imersa na penumbra, embora possa parecer tão atraente." "Mais do que a própria árvore da vida?" perguntou Adão. "Depende da inclinação de cada um", disse Deus laconicamente. "Mas fazem perguntas demais, e isso já é um mau sinal. Pois não lhes disse anteriormente que o fruto dessa árvore é tão somente a morte?" Dito isso, o Senhor retirou-se, sem mais nenhuma palavra. "O que lhe parece tudo isso?" disse Eva, voltando os olhos para Adão. "Melhor esquecermos as tais árvores e seguirmos felizes com a nossa vida", sugeriu Adão, numa frágil tentativa de afastar da mente tais cogitações. Mas Eva estava inquieta. Como poderia continuar feliz estando intranquila? Pode alguém ser feliz sob uma ameaça permanente, capaz de destruir uma vida inteira de felicidade? Eva perdera para sempre a tranquilidade. A perda da inocência, contudo, teria de esperar ainda mais um dia. Eva dormiu muito pouco durante a noite. Nem bem o dia clareara e ela, a pretexto de um passeio, separou-se de Adão, rumando para o bosque das duas árvores. Atravessando um pequeno vale, cuja vegetação rasteira tinha a maciez de um tapete, Eva desfilou diante de uma natureza em estado de absoluta inocência. Animais das mais diferentes espécies passavam uns pelos outros para mais um dia de existência amena e despreocupada. Iam em busca de sua primeira refeição, farta e pura, pois naqueles dias dourados nenhum havia ainda que se alimentasse da substância do outro. Era assim que se podia ver os animais que a zoologia dos dias de corrupção
haveria de chamar de predador e presa, indo juntos colher no solo e nas árvores o alimento inocente e abundante. Embora ocupada com seus pensamentos, Eva não pôde deixar de dar um sorriso feliz ao ver um leão de fartas e esvoaçantes jubas a brincar inocentemente com um cordeiro, o qual, deitado despreocupadamente aos pés do leão, estava à inteira mercê de suas inocentes presas. Depois de percorrer todo o pequeno vale, Eva ingressou no meio das árvores do bosque principal, embora ainda não fosse aquele que ela buscava inconsideradamente. Uma sensação de tensa expectativa invadia o seu peito. Se nem provar do fruto já tenho a alma oprimida, como será caso cometa a transgressão fatal? Pensou, tentando se defender da tentação que sentia avizinhar-se. Depois, revoltando-se ainda mais com a sua própria fraqueza, chegou a dirigir uma censura a si própria. Eva imprudente, este sentimento desagradável não é aviso suficiente para que ponha um fim a tudo isto, retornando imediatamente para os braços de Adão e ao rebanho do Senhor? Mas nem assim deixava de avançar, roçando a ponta dos dedos sobre a casca nodosa dos troncos das árvores, como se inconscientemente tentasse deter o avanço dos seus passos. Mas, por outro lado, pensava contraditoriamente, a perda do sossego manifesta por essa ardente curiosidade não é prova suficiente de que já estou inoculada, de maneira irremediável, pelo germe do conhecimento? A curiosidade mesclada à dúvida logo levou Eva para um estado próximo da angústia. Ela caminhou mais um pouco até ver-se, finalmente, diante do grande muro recoberto de era que protegia o bosque das duas árvores. Eis o bosque proibido, disse ela, com um misto de apreensão e alívio na voz. Depois de contornar o muro imenso, Eva avistou os 2 batentes do portão, outrora vedado. Suas portas largas, de grades negras retorcidas em elegantes filigranas, estavam totalmente escancaradas. Aberto, pensou ela, numa confirmação tão indesejada que lhe pareceu uma autêntica surpresa. Apesar dos 2 batentes abertos, Eva entrou pé ante pé, como uma intrusa. Seus passos não faziam o menor ruído, pois, a exemplo do restante do jardim, não havia pelo solo uma única folha caída, sinal sublime de uma natureza intocada e permanentemente vicejante. Foi assim que, avançando lentamente, avistou por fim, bem ao centro do bosque, uma árvore gigantesca e verdadeiramente maravilhosa. A árvore da vida! Exclamou ela, sem poder conter o espanto. Sim, o Senhor estava certo quando dissera que ela seria imediatamente reconhecível, logo à primeira vista. Ali estava ela, muito alta, a espraiar seus galhos pejados de frutos em todas as direções. Sua copa de folhas douradas, mas de um dourado vivo e não aquele produzido pela mão fria do outono, lançava-se para o alto, até quase espanejar os céus. Tão forte foi a impressão causada por essa árvore que Eva não conseguiu perceber que um pouco mais ao lado havia uma outra, muito diferente. Meio escondida num bosque estava a árvore fatal, cujas raízes, troncos e galhos estavam repletos de uma seiva tão forte e espessa que chegava a transpirar dos frutos alaranjados que dela pendiam em abundância. No entanto, Eva, satisfeita com a visão da primeira árvore, não teria sequer pensado em procurar a segunda, não fora uma pequena e inesperada ajuda. Psiu! Eva, ignorando a segunda árvore, ainda observava a árvore da vida, enquanto sua mão se estendia para tomar um dos seus dourados frutos. Psiu! Eva sentiu um puxão firme em sua longa cabeleira.
a qual lhe escorria livremente sobre o corpo como uma delgada cascata negra, detendo-se um pouco abaixo das suas nádegas firmes e pequenas. Voltou-se e viu uma criatura incrivelmente esguia, estirada sobre o chão. "Uma cascavel?" exclamou sorridente. Depois, voltando os olhos para a árvore da vida, comentou: "Não é a coisa mais linda que seus olhos já viram?" Entusiasmada, Eva esquecera-se de que falava a um ser desprovido de entendimento. Conquanto quase que inteiramente absorvida pela muda contemplação, escutou um ruído parecido ao de uma cusparada. "Grande besteira!" disse a serpente imprevistamente. Tomada por viva surpresa, Eva voltou-se para o estranho ser. "Que é isso?" disse ela. "Então aqui os seres brutos falam?" "Na verdade, somente eu", disse o animal, ainda estirado sobre o solo. "E por que está deitada deste modo?" "Não queria assustá-la, criatura encantadora", disse a outra, erguendo-se do chão a uma altura assustadora. Eva, ligeiramente arrependida por ter feito o reparo, viu a serpente crescer a tal ponto que a obrigava a suspender a cabeça para poder encará-la nos olhos. "Por que se detém tanto na contemplação desta árvore, quando há esta outra quase ao lado infinitamente mais bela e sedutora?" disse a cobra, apontando para a árvore rival. "Oh, é aquela árvore do..." Eva, sem saber direito a razão, hesitou em pronunciar o nome. "A árvore do conhecimento do bem e do mal?" disse a serpente, aproximando de Eva o seu rosto, onde destacavam-se desagradavelmente os grandes olhos, cujas pupilas verticais refugiam dentro de cavidades desprovidas de pestanas. "Mas espere aí", disse Eva, reassumindo o controle. "Você ainda não me explicou por que tem o dom da fala. Isso para mim é uma coisa inteiramente inédita, já que o Senhor não havia me avisado de tal possibilidade. Por favor, explique-me." A cascavel afastou-se na direção da outra árvore, fazendo um sinal para que Eva a acompanhasse. Então, ao chegar ao pé da árvore, apanhou um dos frutos úmidos. "Não, não toque nesses frutos!" gritou a mulher, quase em desespero. "Ora, não se assuste, jovem criatura", disse a serpente, lambendo-se toda. "Eles são muito deliciosos." "São venenosos, pois trazem dentro de si a morte." "Tolice!" "Vai explicar ou não por que tem o dom da fala?" disse Eva, já desgostosa dos modos daquela criatura vagamente repulsiva. "Minha querida, eu falo porque penso." "Como pode ser isto?" "Muito simples", disse a cascavel, dando uma valente dentada no fruto. Diante do gesto, Eva recuou, horrorizada, sensação esta aumentada pelo ruído horripilante que o ato de ingerir produziu no corpo do animal. De fato, as contrações que percorriam como uma onda de alto a baixo o corpo da cascavel fazia com que as escamas sobrepostas roçassem umas nas outras, produzindo um ruído rascante profundamente repulsivo. "O que fez? O Senhor proibiu terminantemente que se comessem os frutos dessa árvore", disse Eva, profundamente assustada. "Proibiu a quem?" disse a serpente. "A nós, a mim e Adão e só", disse a serpente. "Não me meta nisto, por favor." "Então é graças a este fruto que você pode falar?" disse Eva, vendo o último pedaço do fruto desaparecer dentro da boca vermelha da cobra, descendo em seguida com o mesmo ruído incômodo. "Vamos, prove você também", disse o animal, apontando a árvore. Eva tentava raciocinar de todos os modos para opor alguma resistência às palavras da tentadora, que se enredavam cada vez mais nas teias intrincadas da razão. "O prêmio de todo aquele que come deste fruto maldito é a morte", disse finalmente, como se estivesse encontrando o seu melhor argumento. "Oh, sim?"
replicou a serpente, rodopiando elegantemente ao redor de si mesma. Eu pareço morta para você? Eva ficou confusa. O que os dois querem é a sua completa sujeição, disse de súbito a serpente, sibilando de maneira tão agressiva que Eva não pôde deixar de odiá-la. Porque saiu de uma costela, deverá estar sujeita a eles para sempre? Acrescentou a cobra. Eva, no entanto, não cedeu tão facilmente ao jogo baixo da rival. Por que deseja espalhar a intriga? Defendeu-se furiosa. Eva, disse a serpente, apaziguadoramente. Não brigue comigo, jovem encantadora. Tudo o que desejo é provar que a proibição não é tão absoluta quanto vocês dois pensam. Veja, não estou viva e saudável? E meu cérebro jamais esteve tão lúcido. Que mal resultou, afinal, de meu singelo gesto? O problema é que vocês dois ainda não entenderam direito o espírito de seu boníssimo pai. Ele adora parábolas e metáforas. É, na verdade, um poeta incomparável a tentar compor a sua magnífica cosmogonia. Eva escutava atentamente o discurso insidioso da serpente. A única morte que este saboroso fruto trará é a morte da sua ingenuidade, ou, se quiser, da sua pureza. Mas que espécie de pureza é essa, filha da ignorância? Deseja mesmo manter-se puramente ignorante para todo sempre? E acredita que seu pai, inteligentíssimo do jeito que é, vai querer conviver eternamente com dois bobos que mais tarde povoarão o Éden inteiro de uma legião de eunucos mentais? Não somos idiotas, disse ela, defendendo-se às cegas, como uma pessoa atacada por um enxame de abelhas. Você mistura deliberadamente as coisas. E quanto à sua descendência? Continuou a serpente. Julgue então que, dentre todos os seus milhões de descendentes, não haverá um único valente capaz de burlar a proibição provando do fruto, afinal? Eva parecia cada vez mais disposta a ceder. Por que não ser, então, a primeira a provar do fruto? Disse a serpente, cravando a última estaca do convencimento no terreno firme do orgulho. Eva, dando as costas à serpente, rumou decididamente para a árvore. Depois, sem vacilar, tomou um fruto sumarento em suas mãos. Isto, cumpra o plano divino, continuou a dizer a serpente, num ciclo manso e persuasivo. Eu própria faço parte dele. Faça agora também a sua parte, ajudando o seu pai a levar adiante esta belíssima história. No começo ele parecerá meio zangado, afinal ele não pode contradizer-se. Mas não se importe, pois é tudo fingimento. O que ele quer, na verdade, é que você cresça. Logo, você verá como vai estar nas graças dele outra vez. Será a predileta. E assim como eu, graças ao maravilhoso fruto, ascendi da condição de bruto para humana, você logo será alçada à condição divina. Eva, de olhos cerrados, cravou os dentes no fruto de polpa macia. Seus lábios, cheios, brilharam com o suco que a fruta transpirava, ao mesmo passo em que sentia na língua um gosto tão amargo que quase a fez cuspir longe o pedaço que arrancara. Mas antes que o fizesse, sentiu uma doçura tão grande espalhar-se pela boca inteira que seus olhos refulgiram de um brilho intenso. E logo seus dentes cravaram-se outra vez, e outra, e muitas outras vezes ainda. Até Eva não ter mais nada em suas mãos, pois o fruto daquela árvore não possuía caroço algum. Quando ela descobriu que tinha comido o fruto inteiro, sentiu o chão tremer debaixo de seus pés e ouviu um ruído terrível vindo de muito longe, como se a criação toda gritasse de horror. Eva estava tão absorta nas delícias daqueles frutos, pois comera muito mais que um,
que não percebeu que sua companheira havia desaparecido inteiramente. Depois de ter se fartado à vontade, Eva escutou passos vindo em sua direção. Rapidamente tentou limpar das mãos o suco espesso do fruto, esfregando-as na relva. Eva! Eva! Disse a voz. Onde está você? Adão surgiu por uma vereda, pondo logo os olhos sobre ela e as duas árvores. Oh, aí está! Disse ele como que aliviado de um mau pressentimento. Assim que ela pôs os olhos nele, seus olhos encheram-se de lágrimas. Oh, Adão, que bom que veio! Disse ela, abraçando-se ternamente a ele. O que houve, querida? Disse ele, espantado da reação. E que coisa pegajosa é essa em suas mãos? Adão passou também a mão sobre os seus lábios. O que andou comendo? Disse ele com mau pressentimento. Eva baixou os olhos, mas logo em seguida os reergueu. Eu o fiz, disse ela, com um brilho trágico no olhar. Fez o quê? Disse Adão amargurado, pois no fundo já sabia do desastre. Comi do fruto do conhecimento. Adão sentiu um desfalecimento tão forte que seus joelhos se dobraram, a ponto de obrigá-lo a sentar-se sobre a relva. Eva o acompanhou, ficando de joelhos bem à sua frente. Cedo ou tarde isso aconteceria, meu amor, disse ela. Nenhum de nós poderia resistir eternamente a esta tentação. Miserável, repetia Adão, descontrolado. Você nos lançou na perdição. Ganhei o conhecimento, meu amado. O que está dizendo? Bradou ele enfurecido. Não suportaria viver para sempre sob essa dúvida torturante, disse ela, tentando justificar-se. Se nosso pai fazia tanta questão de que não comêssemos dessa árvore, por que razão então liberou-nos o acesso, escancarando os portões? Louca, ainda acusa o Senhor? Mas será que não entende, Adão amado? Disse ela, tomando a cabeça dele em suas mãos. Você o teria feito de qualquer jeito. Não me atribua seus atos culposos, mulher insensata. Eva caiu deitada para trás, num choro convulso. Adão, embora ainda furioso, sentiu, no entanto, sua ira acalmar-se ao observar o desespero da esposa. Ali estava o corpo que acariciara tão poucas vezes, do qual agora teria de abrir mão, pois sabia que Eva estava irremediavelmente condenada a morrer. Como poderei viver sem ela? Pensou Adão, estupefato, pois jardim de delícias algum poderia fazê-lo feliz se ela não estivesse sempre ao seu lado. De repente, Eva parou de soluçar e Adão foi tomado por um súbito pavor. E se fosse já a morte a chegar? Adão lançou-se sobre o corpo adorado e abraçou-se a ele outra vez. Não, não morra, Eva querida, disse aos prantos, colando seu peito ao dela. Mas ele sentiu que o coração da mulher ainda batia de encontro ao seu. O que será agora de mim? Perguntou ela, olhando-o novamente nos olhos. Adão depositou-a mansamente sobre a relva e aproximou-se da árvore. Não, não faça isso, disse ela. Você faria o mesmo no meu lugar? Disse ele, detendo o passo. Eva vacilou, mas acabou admitindo que sim. Sim, eu o faria, disse ela, baixando os olhos. Ela disse isso quase num sussurro, pois sabia que ao pronunciar-se dessa maneira, estaria autorizando o gesto insensato de Adão. No mesmo instante, ele mordeu com decisão o fruto do pecado. Tão logo Adão terminou de saciar-se, foi tomado, juntamente com Eva, de um frenesi mental incontrolável. Ambos se puseram a conversar sobre coisas as quais jamais haviam antes pensado. As dúvidas, que antes pareciam inócuas, agora eram assuntos de vida ou morte. Queriam explicação para tudo, porque o mundo era assim e não de outro jeito, e de tanto argumentarem chegaram a questionar a própria divindade e seus processos. E então, a certa altura, esgotados de tanto perquirir,
descobriram que uma nova excitação, muito mais violenta, viera substituir a primeira. Depois de silenciarem suas bocas, ficaram a observar mutuamente os seus corpos, como se estivessem vendo-se um ao outro pela primeira vez. Logo, presos de um furioso desejo, entregaram-se a práticas que jamais antes haviam experimentados, nas quais misturavam-se confusamente o prazer com a dor e o amor com o ódio. Depois disso, permaneceram longo tempo estirados sobre a relva, até que Adão, suspendendo a cabeça, disse a Eva: "Ouça, são os passos dele." Imediatamente Adão ergueu-se, cobrindo com as mãos num gesto instintivo o seu sexo. Eva, ainda deitada, fez o mesmo, encolhendo-se até ocultar sua nudez com seus próprios cabelos. "Adão, onde estás?" disse a voz de Deus. "Aqui estou", disse o homem num tom vexado. "Por que te escondes?" "Perdão, meu pai, mas estou nu." "Sempre estiveste", disse a voz. "Por que dás importância a isso agora?" Adão nada respondeu, e ouviu-se novamente a voz de Deus. "Por acaso comeste do fruto que te proibi?" Adão curvou a cabeça, amedrontado, e, num gesto impensado, disse: "Foi Eva, foi ela quem me fez comê-lo." Pela primeira vez, o homem conheceu o olhar de ódio de uma mulher. "Sim, fui eu quem o comi em primeiro lugar", disse ela, olhando com raiva para Adão, pois com este ato covarde ele anulara o nobre gesto anterior. Mas fiz isso influenciada pelas palavras enganosas da serpente. Então, Deus, encerrando de maneira surpreendentemente rápida este que foi o primeiro inquérito humano, passou imediatamente a proferir o seu veredito. "Por teres induzido Eva ao mal, condeno-te para sempre, traiçoeira serpente, a rastejar e a comer o pó do chão. Adão, teus filhos e os de Eva estarão em contínua briga, até que a cabeça da serpente seja finalmente esmagada." O filho do Senhor, sedento de saber, fez menção de pedir explicações sobre essa estranha profecia, mas Eva impediu-o com um beliscão. Em seguida, Deus voltou seu olhar severo para o casal. "Quanto a ti, mulher, terás de parir teus filhos em meio à dor, estando sempre submetida ao império do homem." Eva curvou a cabeça. "A ti, Adão, caberá o castigo do trabalho", disse o Senhor Deus. "Terei de trabalhar?" disse Adão, sentindo os joelhos fraquejarem outra vez. "Sim, terás de arrancar com o suor o teu alimento da terra, até que um dia retornes ao seio de tua mãe, pois assim como vieste do pó, a ele certamente voltarás." E dizendo isso, Deus desapareceu. Adão e Eva ainda ficaram longo tempo a recriminar-se, até que decidiram tentar, num último e desesperado esforço, mover o Senhor à piedade. Foi assim que, durante vários dias, estiveram ajoelhados diante da árvore da vida, a implorar o perdão do seu Criador. "É chegada a hora de partirem", disse Deus secamente. O casal ficou mortalmente pálido. "Partir?" disse Adão, sem poder acreditar que ainda faltava o pior dos castigos. "Não poderemos remir nossa culpa aqui mesmo no Éden?" "Não", disse o Senhor. "Este lugar deve permanecer puro, e vocês, não sendo mais puros, não podem permanecer aqui." Os olhos de Adão encheram-se de água, enquanto o queixo de Eva começou a tremer convulsivamente. "Levem isto consigo", disse Deus, mostrando o embrulho que estava sobre uma pedra. "Confeccionei especialmente para vocês." Eva caminhou até lá com passos pesarosos, de quem sabia que nenhum presente poderia minorar a dor daquele terrível castigo. Depois, trouxe o embrulho até Adão, e ambos começaram a desfazê-lo, com evidente desanimação. Logo descobriram o conteúdo. Eram 2 peças de roupa, costuradas com peles de ovelha. "Isto será útil", disse Deus,
pois o clima fora do Éden deixou de ser ameno desde o dia em que consumaram a sua desobediência. O que queríamos mesmo era continuar aqui no Éden, junto do Senhor. Num movimento abrupto, o Senhor Deus deu-lhes as costas e desapareceu. No mesmo instante, surgiram 2 querubins portando 2 espadas horrendamente flamejantes e com elas apontaram para longe, como a indicar que era chegada a hora irremediável de partir. Chorando copiosamente, Eva abraçou-se a Adão e ambos começaram a caminhar, como 2 réprobos que eram a caminho do exílio. Dolorosa via cumpriram, revendo em cada pedra ou árvore os marcos dos momentos felizes que ali haviam desfrutado, até que finalmente alcançaram o portão. Estão proibidos de tornar a colocar os pés aqui dentro, disse um dos querubins, com voz atroadora. Tão logo o casal de exilados transpôs os limites do jardim, os querubins cerraram os portões e foram postar-se à entrada, com suas espadas flamejantes nas mãos. Adão deu uma última olhada para trás, enquanto Eva, mais realista, estreitava ao peito o precioso embrulho, pois sentira uma brisa gelada soprar em seu rosto. "Vamos, Adão", disse ela, tomando o esposo pelo braço. Adão abraçou-se a Eva, sentindo-se ligeiramente reconfortado ao pensar que, ao menos, levava consigo a coisa que mais adorava depois do seu Criador. Não muito tempo decorrera desde que o casal transpusera os portões do Éden. Os 2 querubins, algo cansados, já haviam deposto suas espadas e entreolhavam-se, imaginando o quanto iria durar aquele encargo. Neste momento, um deles, que já havia até se recostado, ergueu-se de um pulo, terrivelmente assustado. "Levante-se já", disse ele ao primeiro. Logo surgiu o Senhor, o qual, vindo de dentro do jardim, caminhou com firmeza até parar diante do portão. Como os 2 querubins demonstrassem não saber o que fazer, Deus os olhou com ar severo. Imediatamente os anjos compreenderam e correram a escancarar os imensos portões que separavam o Criador do restante do universo. "Senhor?", disseram ambos em coro, perplexos com a atitude de Deus, que parecia abandonar, também ele, os limites do paradisíaco jardim. Como o Ser Supremo nada respondesse, fechando ainda mais a carranca a fim de evitar perguntas incômodas, eles repetiram seu apelo: "Senhor, Deus Todo-Poderoso, soberano absoluto do universo." Imperturbável, o pai seguiu, a passos firmes, no mesmo rumo dos seus filhos.